Que alegria de viver! Eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru, aquele cafezinho que vale muito a pena. Não tem coisa pior do que você vai lá, paga um café e aí rola aquele papo chato. Aí você fala: não, vou ter que voltar pro meu trabalho, tomei um café. É aquela hora que agora que você vai relaxar e ainda assim vai absorver conhecimento, coisas novas para sua vida, sem aqueles papo de elevador chato, pragmático, né? Tá frio, tá calor, né? Você viu o jogo ontem? Então, não, aqui você nunca vai ouvir isso. Aqui você vai se sentir importante, feliz, autoconhecimento, é uma coisa muito maravilhosa e eu vou guiar vocês junto dessa exploração magnífica de energia, de mundo intangível, que até outrora ficava nos porões, só os reis e as rainhas podiam acessar. Agora você tem acesso, é fácil, é grátis, é aqui no Café com o Guru. Falando em coisas boas, eu quero chamar o meu querido ursão da Harp. E essa camiseta aqui, ela é muito especial para mim, porque é da coleção Pai e Filho. Então, o grande amor da minha vida, claro, é meu filho. Então eu vou sair, às vezes eu falo assim: filho, coloca sua camiseta da Harp, e ele fica todo feliz. É um momento assim absolutamente mágico, porque ele tá ali tendo a identificação com o pai dele, que é o grande herói da vida dele. Então, se você criar esses laços maravilhosos com as camisetas da Harp, uma coisa simples de fazer, você vai fazer com que a criança fique com boas memórias, e não há nada mais lindo do que você fazer isso com criança de 0 até 5 anos, ter boas lembranças da infância, se espelhar no pai, é uma coisa muito maravilhosa. Então o Eric vai colocar o cupom aqui agora, compre nesse Pais e Filhos, que é muito, muito legal. Meu filho sempre fala: vamos sair de pai e filho? É muito legal, é muito bonitinho. Eu fico com o coração feliz, ele também. E a coisa mais bonita é você ver uma criança que é puramente verdadeira, alegre e contente. Aí a coisa vai ficando cada vez melhor. Sempre lembrando que tem jaquetas, bermudas, calças. A Harp é incrível. Tem o cupomzão do Guru, facinho de usar. E se você pagar no Pix, fica ainda melhor. Então, bem-vindo, os Fês. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. bom? Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui com você. Que bom. Então, vamos aprender. A gente estava conversando aqui previamente sobre um segredo que tem no cérebro que as pessoas não te contam, que eles denominaram de lateralidade cerebral. Podem explicar aí à vontade o que é isso, como que é, por quê e etc. De onde que vem esse conceito? Bom, a lateralidade cerebral, ela vai contar se a gente é destro ou canhoto, mas não é um destro ou canhoto que a gente está acostumado, né? Não é, a mão que eu escrevo, a perna que eu chuto, eu sou ambidestro, eu tenho habilidade com as duas mãos, né? É uma lateralidade que é determinada depois da primeira divisão celular. Então, a gente tem a fecundação, aí a gente tem a primeira divisão celular, e nessa primeira divisão celular fica determinado se a gente vai funcionar mais do lado direito do cérebro ou mais do lado esquerdo. E isso é hormonal. Do lado direito, a gente tem as mulheres canhotas e os homens destros, né, regidos pela testosterona. E do lado esquerdo, nós temos os homens canhotos e as mulheres destras, regidos mais pelo estrogênio. E esse estudo, né, que o Dr. Hammer fez, que ele começou a perceber que sintomas, né, que as pessoas expressavam, tinham uma predominância maior de alguns sintomas em homens destros e mulheres canhotas e outras em homens canhotos e mulheres destras. E ele falou: nossa, interessante isso. E ele percebeu que no cérebro tinha essa diferença. E ele fez um teste chamado teste do aplauso. Então, quando nós aplaudimos, perceba que uma mão normalmente fica por cima, né? Então, quando é um aplauso espontâneo. Como se você estivesse num show da sua banda favorita. Aí você aplaude espontaneamente. Pra ver. É esse aplauso que vale. A minha direita é a que bate, da Fê é a esquerda. E você, Guri? É a minha esquerda. A E a esquerda. direita parada e a esquerda estapeia a direita. Exatamente. Então, os homens destros e as mulheres canhotas, eles terão uma energia mais combativa, territorialistas, querem controlar tudo, enquanto os homens canhotos e as mulheres destras vão querer acolher mais, vão querer a harmonia ali do grupo. Então, são energias diferentes. No entanto, tá? Todos nós podemos expressar tanto a energia mais feminina quanto masculina,
de acordo com as situações que nós vivemos. A natureza, ela sempre vai permitir todas as possibilidades. Então, quando nós falamos de lateralidade cerebral, nós falamos da nossa energia de base, a energia que nós viemos após essa primeira divisão celular. Legal, então vocês podem fazer esse teste aí em casa, ó. Por exemplo, eu fui bater palma espontânea, a minha mão esquerda, que tem um relógio aqui, eu bati na direita. Então eu tenho uma energia mais feminina, Isso. de conselhamento, de calma, Harmonização. tal. Apesar de ser homem, ser crescido como, tem que ser bruto, tem que ser super-herói, não sei o quê, mas com esse estudo do Dr. Hammer, mostra que eu tenho mais um lado feminino. Isso, é bom a gente ressaltar que é uma energia, né? Todos nós temos energia feminina e masculina dentro de nós, né? E os homens canhotos vão ter ali a energia feminina um pouco mais presente do que, por exemplo, os homens destros que têm uma energia masculina mais forte, né? E, inclusive, isso é importante porque, às vezes, a gente tem um menino canhoto, né? Que é o que você falou, os meninos, eles são educados para serem mais fortes, para não chorarem, tem umas imposições, né, culturais da sociedade, e muitas vezes esses meninos canhotos sofrem muito na infância porque eles são incompreendidos, porque eles são crianças mais sensíveis. É verdade. Eu já dei aula no ensino técnico, da aula de anatomia e fisiologia, e eu passava um pouco desses conhecimentos, e teve um aluno que ele falou, nossa, professor, eu tô aliviado, porque eu adoro cozinhar, ninguém entende isso, e eu vi que eu sou um homem canhoto. Ou seja, olha ali uma coisa que era espontânea dele e que queriam podar por ele ser homem. Não, e isso é verdade. Eu que cresci nos anos 80, 90 ali nos colégios e tal, se você falasse que gostava de cozinhar, já era o bullying na hora. Era na hora, cozinhar, panelinha, não sei o quê, era zoeira. E aí você falava, e às vezes você podia virar um grande chefe de cozinha, né? Sim. Tem homens que são grandes, no lugar de mulher é na cozinha, né? Tinha uns negócios assim ridículos e muito passado. E hoje, assim, ainda deve rolar isso aí, né? Porque o Neandertal aí tá solto aí para qualquer lado. Mas claro que nas grandes capitais e nas escolas a coisa já tá melhorando. Sim. Ainda tá ruim, mas melhor do que já foi um dia, né? Incrível isso. E até dando um exemplo meu, né? Eu sou uma mulher canhota, então eu sou uma mulher que tem uma energia mais assertiva, mais controladora, mais territorialista, porque eu tenho uma energia mais masculina, né? Durante a minha infância, eu tive que me adaptar. Tudo na natureza é adaptabilidade. Né? A gente precisa sobreviver. Então, dentro da minha família, eu não explorei essa energia, porque eu sentia que eu tinha que ser a boa menina, comportada, que aceita, que diz sim e tudo. E eu me distanciei bastante de mim sem perceber, eu nem tinha esses conhecimentos, né? Com 17 anos eu tive depressão, né? E quando eu tinha 39, eu tô com 45, quando eu tinha 39 anos, eu fui num terapeuta que me explicou isso, né? E eu falei assim, nossa, que interessante. É como se eu tivesse a permissão para voltar para casa. Essa foi a minha sensação. Porque eu sempre me senti diferente. Eu sempre me senti esquisita. Diferente das minhas amigas. Né? E eu reprimia isso. Eu não me permitia explorar esse meu lado porque eu sentia que de alguma forma tinha alguma coisa de errado comigo. Né? Então, é um conhecimento que nos ajuda muito a entender a nossa personalidade. E tinha coisa que ela expressava lá na infância, por exemplo, a mulher canhota, ela vai escolher o judô ao invés do balé. E ela, quando a mãe dela pediu pra ela escolheu o judô. Eu fui pros dois, E saí do balé e fiquei no judô. Meus pais permitiram. Que bom. Eu era bem pequenininha, tinha uns 3, 4 anos. Que muita gente ia podar na época. Total. Judô, que Sim. isso, não sei o quê. Sim. Eu tenho uma passagem épica da minha infância, que eu tava na casa de uma amiga minha e eu vi uma casa da Barbie. E era aquela cortada enorme, linda. E era toda rosa. E eu fui brincar. E o pai dessa minha amiga... Não encosta nisso aí. Que não sei o que. Que, meu Deus. No que eu encostei na Barbie, eu já virei gay. Pra ele, claro. Sim. Que absurdo. E até hoje eu olho pra aquela casinha e falo, pô, que vontade de brincar. Porque é bonita a casa. A casa da Barbie é bonita. Que coisa bizarra. E eu tomei uma puta trancada, eu tô com 41 anos, eu lembro disso até hoje. Que eu queria... Hoje na minha casa, o meu filho tem uma casinha de boneca. E daí, é mó legal brincar de boneca.
Muito legal, a casinha rosa, você vai, põe as bonecas pode? lá. É? Por que não pode? Eu acho bem legal. Tudo que estimula, né, a imaginação das crianças é positivo. A gente que coloca, isso é de menino, isso é de menina, mas na verdade não. Tudo Você é gostava todo de mundo. judô, não é mais Eu legal? adorava judô. Queria dar porrada, dar um zipom lá em todo mundo. Pô, legal isso aí. E na minha adolescência, eu andava com os meninos. Eu tinha poucas amigas meninas e eu andava com os meninos. Eu me sentia mais à vontade com eles e eu não entendia por quê. E as pessoas me achavam estranha, né? Sim. Você gostava das brincadeirinhas já de menino e, pô, legal isso. Eu, na época não tinha essa coisa, mas provavelmente eu ia pro balé. Provavelmente, mas não tinha. Nem tinha essa. Não tinha Você essa não teve opção. essa opção. Não tinha. Aí eu fiz judô. Mas gostava também. Isso que é legal, dá pra fazer tudo. Até balé e judô ao mesmo tempo. Exato. Não precisa escolher um. Porque cada um de nós, né, a gente tem características muito individuais, né? E a paleta de possibilidades, ela é infinita, né? Totalmente. Eu fui dançarino profissional de dança de salão, Olha que legal. né? E teve uma época que ajudava, então precisei fazer jazz e balé. E era a coisa mais legal, porque onde tinha mais mulher? Lá, né? Então como que é uma coisa que não é de homem? Se lá só tem mulher, a gente vai... Não conseguia Tem compreender isso. uma regra que eu não consigo entender. Se você tiver no meio das mulheres, você vai ter mais acessibilidade a elas, se fosse o caso de quem tá punindo isso. Não tem sentido nenhum. Não tem isso. sentido. Sim. Então, se você chegar e falar assim, vamos dançar, obviamente uma mulher vai querer dançar com um homem que dança bem. E com um que dança mal, vai ter menos chance de ficar perto. Ou um homem com um homem também, se dançar bem. Então, tudo sempre é melhor do que Exatamente. pior, né? Guru, olha pra mim, como que você acha que eu consegui casar com uma mulher como essa se não fosse a dança? Tem todas as eu se eu for dançar, nossa senhora, acho que eu sou pior que um robô enferrujado. Alguma coisa atrás ali ficou travada na dança. Homem não pode dançar, não pode Eu rebolar. não podia nem encostar na Barbie. Ali, inclusive, a Barbie era linda, né? Linda. Sim, Maravilhosa a aliás, Barbie. E isso também na dança é interessante, na dança de salão, né, a gente se conheceu por causa da dança. Quando ele começou a me dar aula de dança lá atrás, eu tinha mania de querer conduzir. Essa é a minha energia. Era a tua porque- energia da mão ali. É a minha energia da lateralidade básica, eu sou canhota. E aí ele falava assim, aqui na dança sou eu que mando. Na vida você pode mandar, mas aqui na dança sou eu que conduzo. Que tem isso na dança? Eu não entendo. É o homem que A conduz? dança de salão, sim. Dança de salão, É só você... É uma coisa interessante, na dança o que a gente fala. A mulher é o quadro, é a que vai brilhar, mas ela precisa ser conduzida. É verdade. Então, a mulher ela tem que se preocupar com os detalhes, com o charme, com o brilho. E o homem é que faz toda a dança acontecer. E é uma harmonia, né? Você faz uma escada pra ela subir ali. Exatamente, perfeito. isso Perfeita mesmo. metáfora. É muito bom, é interessante. Um dia eu ainda vou aprender a dançar. Olha só que coisa, né? São aquelas coisas que diz que no Japão, cada vez que você vai ficando mais velho, você tem que ir aprendendo alguma coisa. Aqui no Ocidente é o contrário, né? As pessoas vão se sentando, ficando no sofá, tem que sempre criar. Vão se abandonando, Vão né? se abandonando, né? E tem que diz que quando faz 90 anos tem que aprender violino, tem uma parada bem legal lá na cultura oriental. E o que mais você pode falar sobre essa lateralidade cerebral aí, que é bem interessante? Aí entra uma coisa, a Fê começou já falando sobre a parte hormonal, porque são os hormônios, e o Dr. Hammer, quando fez o estudo, ele foi percebendo isso na natureza, Uhum. né, que vão influenciar no nosso comportamento. Proporcionalmente, quanto mais testosterona nós temos, nós vamos ter esse comando mais controlador, mais de briga. Vamos trazer, eu acho que esse arquétipo, né? E se a predominância é mais do estrogênio, nós vamos evitar mais, querer conciliar. Geralmente, né, o homem canhoto e a mulher destra, eles não gostam de conflito, né? Eles evitam. Então, assim, um homem canhoto, ele vai ter mais testosterona porque ele é homem, mas proporcionalmente, ele vai ter mais estrogênio do que um homem destro. E uma mulher destra, e uma mulher canhota, ela vai ter mais estrogênio porque ela é uma mulher, mas proporcionalmente ela tem mais testosterona do que uma mulher destra. Porém, a natureza, ela permite que a gente se adapte. Tá? Então, vamos pegar um exemplo bem claro. O homem destro, todo controlador, todo machão, vai lá. Ele entra numa situação que ele viu que deu ruim, que pode ameaçar a vida dele, o cérebro vai mudar a chavinha e ele vai sair correndo. Isso acontece
inconscientemente. Segundos, ele vai para um programa de evitar e ele vai entrar na fuga. Enquanto o homem canhoto, vamos pegar você, se alguém mexe com seu filho, virou a chavinha, a proporção de testosterona sobe. E aí tem um problema, o homem canhoto é aquele que quando entra numa briga precisa de 3 para separar. Porque como não é o programa dele, na hora que vira essa chavinha, ele fica cego. Porque não tá acostumado com aquilo e precisa de 3. Fala, meu, mas o guru nunca brigou, o que aconteceu com ele? Mexeram com o filho dele. E quando mexe com a cria, muda completamente a chave. Sabe o que é, pegando esse exemplo para as pessoas entenderem, é interessante, a gente tem um conhecido que ele mora em Dubai, é super bem sucedido, né, e tal, trabalha na Microsoft e tudo, e a gente estava fazendo uma live com ele e ele estava falando, explicando como que ele funcionava com a família dele, né? Então ele tá lá, ele tá no comando de vários países e tudo mais, trabalha pra caramba, né? Trabalha até tarde. Ele falou, mas eu não abro mão de 2 momentos do meu dia. Eu não abro mão de levar os meus filhos pra escola e de colocá-los pra dormir, né? E aí a gente falou, ó, parece um homem canhoto. Aí a gente falou, bate palma. Aí ele bateu palma. Canhoto. Então, assim, para o homem canhoto, as coisas de casa, da família, né, essa união, os filhos, é muito importante. Não que para o homem destro não seja, mas o homem destro vai lidar com isso de um outro jeito. A hora que ele falou, eu paro tudo que eu estou fazendo, coloco eles para dormir e volto para o trabalho, mas eu não abro mão de levá-los para a escola e de colocá-los para dormir. E isso é uma energia de um homem canhoto. Olha que legal. E a hora que você começou a falar, né, das camisetas, olha só, o meu filho é muito legal, a gente falou, é a energia, a importância desse vínculo com o filho é uma das suas prioridades, com certeza. Claro, tem que ser, né? Quem tem filho, é lógico que uns mais, outros menos, Sim. né? Senão não ter esses casos abomináveis aí que a gente vê na televisão de pais que destratam filhos e etc. Não é todo mundo, infelizmente, que vai tratar bem. E aí, uma outra coisa interessante é que a gente vai acompanhando o aspecto cultural, né? Então, as mulheres destras durante anos, as mulheres em geral, elas não podiam trabalhar. Vamos pegar aqui na nossa cultura. E aí começa o movimento da mulher ir para o trabalho. E um sintoma que praticamente não acontecia era a mulher ter problema, por exemplo, na vesícula ou ter uma gastrite, porque a maior parte das mulheres são destras. Quando elas vão para o mundo corporativo, o mundo corporativo exige uma energia mais masculina. Competitividade, tem que entregar. Existe uma mudança hormonal, né, nessas mulheres. Por sobrevivência. O cérebro faz essa chavinha e elas começam... Por isso, várias mulheres hoje falam, não, mas eu me identifico mais com uma canhota. Porque elas aprenderam e falaram também que a energia masculina é a melhor. Então, elas entram no mundo corporativo e começam a utilizar dessa energia. E elas vivem um conflito muito específico que impacta a vesícula, que é uma contrariedade no território, onde eu me sinto injustiçado, eu me sinto com raiva. E várias dessas mulheres passaram a ter, por exemplo, pedra na vesícula, gastrite. Que não era um sintoma comum em mulheres lá para trás, quando as mulheres não estavam no corporativo. Isso seria mais um conflito de mulher canhota. E aí entra aquela coisa, mas por que tanta injustiça as mulheres vivem? Muitas vezes elas fazem o mesmo trabalho que o homem. E ganham menos. E ganham muito menos. E elas não escutam a ideia delas, o homem traz a mesma ideia com uma palavra diferente e é escutado. E aí elas entram nesses conflitos e vimos acontecer muitas cirurgias de vesícula em mulheres destras no mundo corporativo. Então, quando a gente começa a entender esses segredos do cérebro que o Hammer trouxe através da lateralidade cerebral, a gente compreende muito sobre as expressões sintomáticas. Um caso que a Fê trouxe, que você até se espantou. Nossa, você teve depressão. As mulheres canhotas deprimem mais facilmente. Não é interessante? A destra precisa de vivenciar 2 conflitos de território para elas entrarem em depressão. Um homem canhoto, num primeiro conflito, ele não vai expressar depressão. No segundo, ele vai. O homem destro precisa de 3 conflitos de território para deprimir. E aí depende... E a mulher canhota precisa de um só. Só que tudo... Rápido. É, um conflito de território e ela pode expressar depressão. Eu tive depressão algumas vezes ao longo da minha vida e hoje eu entendo por quê. E, por exemplo, a mulher destra, ela pode também deprimir com o único conflito se ela toma anticoncepcional. Então, como tudo envolve hormônio, tudo isso vai mexer. E de repente pode falar, então para o homem destro é melhor, ele não deprime. Mas aí, por estar muito nessa energia masculina,
não fala das emoções, não fala das dificuldades, tranca tudo e de repente tem um infarto lá. Não deprimiu, mas infartou, Talvez pior. Ou não, né? Não sei. Tem umas depressão aí que só por Deus. Falando em depressão, que é o mal total desse século, nós tivemos aí um problema mundial aí que muita gente ficou confinada e ativou umas doideiras aí. Vocês deviam ter assim, sei lá, 20 pacientes, depois disso 200 mil, né? Porque acho que todo mundo ficou meio biruta, assim, por tudo, né? O mundo passa por um negócio meio complicado, assim, de uma forma geral. Não dá pra dizer que aqui é um conto de fadas, claro, mas com essas técnicas, com pessoas como vocês, assim, que trazem essa medicina avançada da energia, que eu acho muito legal. O que vocês atribuem à depressão? Que eu tenho certeza que alguém que está assistindo ou está passando por uma, ou tem alguém na família que tem, que é impossível uma família que não tem um deprimido. É impossível. Aí nós vamos falar mais uma vez de conflitos de território. Lembrando que território é tudo que a gente considera nosso, né? Quanto mais importância nós damos para algo, minha mulher, meu microfone, meu celular. E isso é uma percepção nossa, né? Quando esse território sofre um impacto, tá? Dependendo da intensidade e da quantidade de territórios impactados, nós podemos deprimir. E hoje, se a gente pensar no mundo, vamos pensar nas mídias sociais. Cada vez mais a gente é bombardeado de coisa que nós temos que ter. Eu tenho que ter um novo, eu tenho que ter aquilo. E se eu não consigo, eu não estou adquirindo território. Eu estou sem território. Nossa, eu não tenho o último celular, eu não tenho aquele carro, eu não tenho isso. E eu vou me encolhendo, me encolhendo, me encolhendo. É uma das coisas que hoje, cada vez mais, nós temos essa questão da depressão. Né? A gente pega cada vez mais isso acontecendo nos adolescentes, né? Com eles tendo esses conflitos de identidade e não sabendo o que eles querem fazer, porque é tanto estímulo, tanta coisa. E é importante falar que a depressão ela é um conjunto de percepções, né? Então, a gente vai falar de território, a gente vai falar de conflitos de identidade. Então, assim, eu não saber qual é o meu lugar, eu não sentir que eu tenho um lugar, eu não sentir que eu pertenço. Essa sensação de eu não sei quem sou, né? Isso também é uma das coisas que pode gerar a depressão. E isso está se tornando cada vez mais comum, né? Os adolescentes estão muito perdidos. Né? Dentro do mapeamento do cérebro do Hammer, foi bom a Fê lembrar disso. Então, assim, quando eu quero me expressar e eu me calo, quando por mais que eu expresso ninguém me ouve, quando eu perco um desses territórios, quando eu estou no conflito de identidade, quando eu não consigo pegar aquilo que eu batalhei para ter, alguém veio e tomou de mim, né? Quando eu não consigo dar limites no meu espaço, vários conflitos desses juntos geram a depressão. A gente chama de conjunção de conflitos, né? Infelizmente, eu acho que é o que mais abala todas as famílias e as pessoas, amigos, sei lá. Sempre tem algum casinho, né, de depressão aí, que é um negócio. Tem síndrome do pânico, que vem também em encontro a isso. Hoje comum, síndrome do pânico, burnout e ansiedade. Burnout tem essa também. E entra muito, né, quando a gente fala de burnout, você até falou no episódio anterior com a gente, da questão, nossa, trabalho há 20 anos numa coisa que eu não sou feliz. Sim. Mas ganho bem. E aí entra naquela coisa, a pessoa tá lá no trabalho, ela tá esgotada, ela não suporta mais aquilo, mas ela tá com uma algema de ouro. Como que eu vou tirar essa algema de ouro? É verdade. Né? Porque, é ouro, mas tá acabando, tá esgotando a pessoa. Então ela já não sente mais que ela é ela, então ela já tá ali num conflito de identidade, ela tá presa naquela questão financeira, porque ela já construiu toda uma vida dependendo daquilo. Se sentindo extremamente sobrecarregada. E sem saída. E ela acaba expressando burnout. É triste. Eu vejo isso muito no paranormal. Aí vem as pessoas, tarô, é cartomante, sei lá o que, projeção astral, não sei o que. E as pessoas sentem um verdadeiro tesão em ver que isso existe. Nossa, que legal! Eu posso? Pode, pode ser advogado e fazer uma projeção astral à noite. Tanto faz, pra mim não é nada. Mas é uma coisa que exclui, né? A pessoa falando, não, ou eu sou sério.
não posso falar desses assuntos, assim. Então tem uma subdivisão meio que imbecil, na verdade, né? Eu não sei quem que colocou isso, Uhum. que pode fazer tudo, né? Vocês estão trazendo uma nova leitura, né? De que data que é o Dr. Hammer? Os estudos dele começaram, né, ali no início da década de 80 e se Ah, estenderam aí pelo menos só com ele, fortemente, por mais de 30 anos, tá? Sem contar as pessoas que ele Ele formou, deixou um legado e o deixou um pessoal legado. continua estudando, né? A gente continua estudando. A gente continua estudando e evoluindo tudo aquilo que ele deixou mapeado e cientificado pra gente, ele é da Alemanha. da Alemanha. Ah. E essa geração da Alemanha de médicos estudava teologia, filosofia, é por isso que conseguia enxergar um pouco mais além. E o que o Hammer deixa como legado, as 5 leis biológicas, que foi chamada de medicina germânica, Uhum. né, nos traz uma medicina muito mais próxima de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, né? Que o Hipócrates falava, né? Você é aquilo que come. Então, opa, o alimento influencia. O Hipócrates falava que alguns sintomas precisam de tempo. Ou seja, tem coisas que a gente precisa dar o tempo e não simplesmente calar e querer que se resolva urgentemente. E é isso que o Hammer também nessa linha trouxe, né? Essa medicina de Hipócrates. E com coisas que nós tínhamos hoje em dia de tecnologia, ele conseguiu mapear muitas coisas. Ah, é bem legal. Uma das coisas que me veio à cabeça aqui que eu não perguntei era sobre dor nas costas, que você também não tem um brasileirinho que não tem dor nas costas. É impossível alguém que passou até os 40 anos falar "Ah, eu tenho uma dor nas É costas." verdade, a gente recebe muito queixa de dor nas costas e dor nos joelhos, né? É, joelho também é bom. Vamos lá. Então, nós temos toda uma coluna e ela vai ser dividida em cervical, torácica, lombar e sacro. Então, aqui a gente mais vê é na lombar, mas vamos começar de cima. Cervical. E na cervical, lombar e cervical são os mais comuns. Cervical são as questões que a gente se submete. Então, eu tô lá numa situação onde, de repente, eu quero olhar a pessoa nos olhos, mas eu tô com medo dela, eu tô me submetendo à situação, Eu baixo a cabeça, literalmente. eu baixo a Dói cabeça. que é o diabo isso aí. Eu tenho tudo aqui, tudo que só não tive um infarto ainda. Ó. O homem canhoto tem uma chance muito menor de ter um De ter infarto. infarto. Olha só. Então, assim, e aí eu quero brigar com o meu chefe, mas não tô nem com coragem de olhar pra ele. Tô baixando a cabeça, estou me submetendo a uma situação, dor na cervical. Muitas vezes dentro da própria família, né? A gente se submete a muitas coisas. Então, torácica ela é a nossa estrutura, né? E aí, muitas vezes, nós estamos ali com o sentimento de não termos uma estrutura, ou em relação a quem é a estrutura da família, seja o pai, seja a mãe. Na época do Hammer, ele falava muito que a torácica era o pai. Só que, naquela época, o homem era o mastro da família. Hoje em Estamos dia 40 mudou. anos depois. Então, quantas famílias hoje é a mulher que carrega tanto financeiramente quanto fazendo tudo que tem que fazer. Então, nós temos que atualizar essa parte cultural. Lombar. Se a gente olha para a natureza, na biologia, quando o animal é pego na lombar, ele trava. E o que acontece? Quando a gente se sente dominado numa situação, sem conseguir ter movimento, a dor vem na lombar. E, inclusive, a inervação que sai da lombar vai para as pernas. Literalmente, estou sem movimento. Às vezes a gente fala de ciático e aí tem essa irradiação para as pernas, né? Porque o ciático pode doer só na lombar, ou ele pode ir até o pé. E aí tá mostrando exatamente o que a gente está vivendo. Né? Teve um cliente que ele vivia com dor ali, posterior de coxa e panturrilha, né? A batata da perna, sempre doía. Passou por uma sessão, trabalhamos, ele identificou que ele não queria mais ir para o trabalho. Mas ele continuava indo para o trabalho porque ele tinha que pagar os estudos do filho. Trabalhamos lá, ele falou, não, tudo bem, trouxe para consciência. Eu pensei que não ia melhorar, porque ele continuava indo para o trabalho, e a dor melhorou. Só que teve um dia que ele teve que trabalhar no feriado. Ele acordou, levantou para ir para o trabalho, Dor. a dor tava ali de novo. Porque trabalhar tudo bem, mas puta, no feriado, ir para onde eu não quero, Dorzinha já. o corpo tá contando. Quando a gente vai ali para a última lombar, L5, e já entra na sacral, o Hammer, ele percebeu uma coisa muito incomum de conflitos relacionados à sexualidade. Algum sentimento de desvalorização de ordem sexual. Até porque no movimento sexual é essa área que movimenta. Então, se é lombar mais baixa e sacro, nós vamos ter
essa questão de desvalorização sexual. Desvalorização sexual, dor no sacro-lombar, né? É mais raro, mas tem também, né? Sim. Eu tenho uma dor. Aliás, eu tenho quase todas aí que você falou, mas é bom para saber. Eu tenho uma dor numa parte horrível, que é o cóccix, assim. Cóccix. O que vocês poderiam me abrilhantar aqui a minha mente, que eu não tô sabendo lidar com isso? Então vamos de novo para a natureza, né? 2 cachorros quando se encontram, o que eles fazem? Um cheira o outro. Para quê? Para identificar e conhecer a que clã pertence, o que ele come, qual que é a ordem hierárquica. Então o que o Hamner viu? Quando nós temos questões ali na região do reto e o cóccix está ali nessa região, é bem próxima, nós falamos dos conflitos de identidade, tá? Então quando de alguma forma nos questionam na nossa identidade, se a gente sente que a gente teve algum problema relacionado a isso, o impacto no cóccix. Nós tivemos uma cliente que ela fraturou o cóccix. Ai. E ela falou assim, mas se o osso é tão, né, forte, como que ele quebrou, tal? Aí falamos dessa questão do conflito de identidade. Ela, não, que não teve isso, porque... Ela, meu Deus, foi a semana, ela era modelo, ela é loira de... É olhos azuis ou verde? De quem você tá falando? A da gaúcha, a amiga nossa. Ela tem olho mel. Olho mel, né? Descendência alemã. E por conta de ser modelo naquela época, ela teve que pintar o cabelo de preto. E ela olhava pro espelho e ela não se sentia ela. E aí, ela teve uma queda simples, besta, e fraturou o cóccix. Então... Não se identificou ali. Então veja, de repente, alguma situação que você viveu que, putz, eu não queria ter feito por isso, ou... De repente, alguém fez algo que você não gostou e você acabou não se posicionando, que está relacionado à identidade. Ou até você tem um trabalho que te dá uma identidade, né? Você estava contando pra gente, né? Do outro canal, onde você tinha milhares de seguidores, e aí você teve coragem, né? De mudar. Às vezes, nessa mudança, né? Você tem ali uma identidade, e aí você precisa mudar, e essa questão te traz um conflito. Perfeito. Tá? Porque foi uma grande mudança de identidade. Sim, claro. Né? É bem provável que seja isso. Porque para mim seria muito mais fácil reestruturar o canal antigo, que já tinha quase que 14 anos de vida, ele era grande. Nossa! Impressionante. E era o 3º canal já, imagina se ele fosse um só. Pois é. Ia ter muito mais seguidor. Só que aí eu sempre gostei desses assuntos de paranormalidade, de medicina egípcia, sei lá, tarô e tudo que a gente fala aqui no café também. Isso era o que eu vivia de coração. Então, e não que eu não possa voltar a fazer humor, porque eu acho muito legal, e aliás é uma das coisas mais prazerosas é fazer as pessoas rirem. Para mim é muito, muito bacana, eu sinto esse prazer de ver que alguém está feliz com o que eu fiz. Mas a minha alma estava mais nisso, que é um projeto grandioso, mas bem menor do que aquele, bem menor. A diferença é, o Paranormal Experience tem 5 milhões de pessoas assistindo por mês, que é muito. Mas o Zé Graça que eu fazia dava 60 milhões por mês. Uau! Que era muito mais fama, muito mais. Só que aí era diferente. Aí pode estar a questão do cóccix, porque É por isso que eu pensei. você muda. Aham. Então, pra você, não, tá super coerente tudo, mas você tinha uma visibilidade muito maior. Muito Isso, maior. pro cérebro, é um conflito biológico. Total. Aquela identidade me dava mais visibilidade. Aí você tem que pensar aí com você, quando foi que essa dor começou? É bom. Essa eu vou ter que lembrar também. Que eu não sei, ela me acompanha uma década aí já. Mas ela não é tão como já foi. Ela já diminuiu. Assim. Já diminuiu. Nossa, já foi horrível de eu ter que fazer fisioterapia e tal, mas aí passou. Agora, de vez em quando, ela me lembra. Te visita. Ela olha, sua identidade. Isso. Aí eu fico pensando, quem sou eu? Muito bom. Até me perdi aqui pensando no meu cóccix. Eu tô lembrando que eu já sofri com isso. Teve uma época que foi horrível. Eu lembro que eu era numa clínica na Pompeia lá e ficava colocando aquelas
esticando assim para ver se melhorava e nada melhorava aquilo. E o médico falava exatamente o que vocês falaram que não é para falar. Ele falava assim: você tem que conviver com a dor, essa dor não vai passar nunca. Aí eu falei: vá se catar você também com esse negócio. E aqui, Sintoma não te define, a gente costuma brincar que sintoma não é sentença. Né? Ele tá falando sobre um período que você tá vivendo, ele não tá falando sobre você, né? podemos até voltar naquela questão, por ser um homem canhoto e algumas coisas foram podadas, né? Tipo, puta, eu quero brincar aqui com a casa da Barbie, não pode. Então, quantos conflitos você não pode ter vivido lá atrás de ter sido impedido que gera essa dor? Por isso que a gente precisa saber quando começou. Porque são coisas que a gente se impede pela criação, pela cultura, mas que a sua biologia não gosta. Maravilhoso. Então eu vou aproveitar para falar da Humani Amor. Se você quiser fazer um mapa astral, o Otávio Leal faz isso há mais de 34 anos, é pura tradição. Você vai contratar o seu mapa astral e vai mudar o seu propósito de vida. Seu propósito de vida, você está no emprego que está fuleiro, mesmo que você ganhe bem ou mal, então aí é a desgraça completa, né? O combo do capeta já vai para você. Ali você vai fazer o seu mapa astral, ele vai passar nas suas 12 casas e vai definir o que você tem que fazer na sua vida, porque está escrito nas estrelas. É muito, muito legal. É só um áudio que você vai receber. Você não precisa ter uma leitura dificultosa, signos, planetas, não sei aonde, nada disso. A parte difícil fica com o Otávio e você só recebe esse áudio. Pode escutar no seu carro, no seu tablet, no seu celular, no seu desktop. É uma maravilha. Então o Eric vai colocar o cupom de desconto agora, porque você vai decidir e vai comprar ali da Humani Amor, tem o descontão. Então é maravilhoso, é o mapa astral, é Humani Amor. Muito bem, aqui os fizemos um capítulo maravilhoso porque nós hackeamos ali esse médico alemão, né? Que é o Dr. Hammer. Ele tem um nome bem... parece doutor do pica-pau. Dr. Rancho Cruz, eu lembrei. E ele deve ser polêmico, né? Ninguém aceitam ele bem, não, bem mal, né? Devem aceitar. Vão falar, é paliativo, é bobeira, é esoterismo, né? É interessante, né, que quando ele começou os estudos, quando ele terminou, fez toda a tese de doutorado, do jeito que a ciência manda, ele era médico, né? Fez tudo bonitinho. Ele entregou em 85, a universidade, falou, não, você não pode apresentar isso não. Esquece isso. Ou é isso ou é o seu emprego. Então ele trabalhava numa faculdade e foi demitido. Caramba. No ano seguinte perdeu a licença médica. E isso aconteceu na Europa, né? Alemanha, Itália, principalmente onde que ele estava. E aí quando ele chegou na Espanha, a Espanha abraçou. Inclusive chamavam de medicina sagrada. E ele foi para redes de TV, a Espanha acolheu ele. A União Europeia se juntou e consideraram ele persona non grata. E ele foi expatriado e foi morar na Noruega, assim, em isolamento, porque assim, dentro dessa União Europeia você não entra mais. Que engraçado, né? Porque na Alemanha, ao que eu saiba, muita gente fala que tem cada tratamento alternativo lá violento, né? Mas só que acho que não pode chegar no mainstream, assim. Nós temos uma Big Pharma que todo mundo conhece, que é alemã, então Ela já se encarrega disso. ela se encarrega disso. E hoje é muito fácil, né? Se você domina a mídia, você consegue acabar com qualquer pessoa. Que é um programa, que eu não vou nem citar o nome, porque uma vez eu citei o nome de um programa e o pessoal da televisão ficou meio aflito comigo lá, mas vocês sabem de que programa que eu tô falando, não existe mais, que era um que tinha um star, olha que coisa boa lá, e vivia tendo polêmica nesse programa, né, porque aí as pessoas que usavam essa coisa mais naturopatia, homeopatia, funciona, não funciona... Obviamente que se você tá numa televisão que tem 80 milhões de brasileiros falando, eles vão querer vender alguma coisa, que é natural. Até aqui no programa a gente vende alguma coisa, isso é normal. Só que a gente tenta abrir os olhos de vocês para alternativas de coisas possíveis, né? Para vocês caminharem junto. Porque virou uma loucura aqui no Brasil que é assim, ou arroz ou feijão, não pode ter outra coisa. Aí assim, ganhei um dinheiro. Aí tem que fazer um churrasco. Eu não quero fazer um churrasco, eu quero, sei lá, fazer uma festa com queijos. Problema meu, é uma alternativa. Sim. Não é? Não sei o que, sextou, vou comprar uma gelada, não sei o que, são coisas que eles vão imputando na gente, pra gente
comemorar do jeito que eles querem, cuidar da doença do jeito que eles querem. Consumir o que eles querem. Consumir o que eles querem. E a gente quer, de repente eu tô com um resfriado, eu quero tomar um chá lá eu vi alguém lá falando, funcionou, eu espremi um limão, cúrcuma e 20 gotas de própolis. Melhor que qualquer remédio aí. Perfeito, a gente também se trata assim. E Homeopatia, naturopatia. uma coisa interessante, né, que o Dr. Hammer ele fazia uma tomografia no cérebro, que é onde ele encontrava uma diferença lá, a Fê gosta de falar, né, para ilustrar, como se fosse uma manchinha, Uhum. que foi chamado de foco de Hammer. Isso era, o cérebro ele vibra, ou seja, ele é energia, e tinha uma mudança nessa energia, que fazia até um halo, como quando a gente joga uma pedra na água, vai fazendo aquelas ondas. Ele encontrava isso no cérebro, sempre que tinha algo assim no cérebro, tinha um órgão bem específico que estava impactado. E o Dr. Hammer, ele percebeu que uma música numa frequência de 432 Hz, olha aí, energia de Ficou novo. famoso essa Frequência, história. É dele isso? Não, Não. ele também usou para pacientes dele que tinham doenças crônicas, quando começavam a ficar em contato com essa frequência, Uhum. né? O cérebro conseguia voltar mais rapidamente para o equilíbrio, e se o cérebro volta para o equilíbrio, o corpo também volta para o equilíbrio. Então não é uma coisa que vai ser uma mágica em 10 minutos, Aham. mas que se você está numa frequência, numa energia que te ajuda, isso vai ajudar a restabelecer esse equilíbrio. A gente tem essa música disponibilizada lá no nosso canal. Se as pessoas quiserem, quando elas não estiverem se sentindo bem e tal, elas podem colocar a música e essa Já entra frequência. nisso. Isso, aí você junta a música, o chazinho, o descanso. Vai tudo. Ah, então, o que você colocou aí, Eric? Era para o que é isso? Ressonância de Schumann, influência na saúde. Ah, tá, ressonância de Schumann, tem tudo isso. Muito bem, então vocês podem deixar agora o Instagram de vocês, o canal, para muitas pessoas que vão ver aqui isso, falar, vou querer seguir eles, vou ver mais dicas e coisas muito interessantes que vocês proporcionam. Tanto o nosso Instagram quanto o nosso YouTube, Seja Você a Diferença. Nós trazemos todas essas questões das 5 leis biológicas do Dr. Hammer e muito autoconhecimento. Seja do nosso transgeracional, que fala do sistema familiar, seja do nosso comportamento e das nossas emoções. Muito maravilhoso. Então, não se esqueça de deixar o seu joinha, comente. O YouTube é uma máquina. Ele entende que nas primeiras 24 horas você tem que comentar para dar relevância a esse vídeo. Então, quanto mais vocês comentarem, mais pessoas vão estar recebendo conhecimento oculto. Então, é muito interessante. Você fala assim, guru, eu não tenho dinheiro para te ajudar. Você escreve um comentário, você já está dando o seu dízimo. Qual é o seu dízimo? Seu 10% ali, que você está só digitando, apertando Enter, é grátis. Então, você está expandindo a consciência de outras pessoas que vão ver os Fês, esse casal aí que traz toda essa sabedoria ancestral e futura também ao mesmo tempo, né? Que você está vendo agora nas mídias digitais maravilhosas aí. Então, é só comentar, eu vou responder todos os comentários desse vídeo, um por um, que é muito legal para eu sentir como é que esse canal é novo, né? Estamos chegando nos primeiros 20 mil ali, tem 2 meses, então vai ser muito legal eu poder ter esse feedback de vocês. E sempre lembrando da Harp, nosso queridíssimo ursão aqui, compre essa Pais e Filho aqui que você vai ver a felicidade do seu filho, da sua filha, você vai ficar muito feliz. Aqui tem uma estampa aqui com games e coisa, é muito legal. Lá tem de abdução, tem de geometria sagrada, é impressionante a gama, a variedade que eles têm ali, muito bacana, sempre pensando na natureza. Você vai ver a embalagem diferenciada, 100% reciclável. É incrível, é Harp. Muito obrigado e gratidão.